do Neymar, ia te perguntar sobre o Neymar, o Micali, porque a gente está agora tendo um jogo da seleção, né? O Neymar, inclusive, acabou de fazer o gol do Brasil contra o Chile. Você tem essa experiência com ele, acabou de dar um relato sobre. E aí queria usar justamente esse exemplo do Neymar, enquanto sendo uma figura que você já trabalhou, uma figura tão relevante, que está realmente no limite. Ele mostra isso. Hoje ele externa isso. Ele fala sobre isso. Pouco, mas dá para ver nitidamente que o Neymar tá de saco cheio, como você falou. E é um cara que tem futebol para ser melhor jogador do mundo e ele é cobrado pelas pessoas por uma coisa que às vezes para ele tanto faz. Eu não sei se pro Neymar é tão relevante assim ser eleito o melhor jogador do mundo, mas as pessoas cobram Ele isso já dele. é cobrado como se fosse, né? A impressão que eu tenho com o Neymar é a mesma impressão que eu tenho com a seleção da Holanda. A Holanda é cobrada na Copa do Mundo como se ela fosse uma campeã do mundo. E ela Isso. não é. Exatamente. Exatamente. E aí, Micali, queria até pegar justamente esse ponto para abordar um pouco de uma coisa que eu sempre falo aqui no Portal do Gremista, que é a importância do psicológico, do jogo psicológico. Tanto dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Você acabou de dar um relato sobre o Neymar, mas assim, queria a sua visão sobre isso. Pode até usar esse exemplo mesmo do próprio Neymar ou de outros exemplos que você já tenha tido na carreira de como lidar com esse lado psicológico, com o lado do jogador pessoa, né? O jogador é uma pessoa antes de ser um jogador, e a gente sabe que isso impacta muito no rendimento dele. Qual que é a sua visão sobre isso? Alguma experiência que você já tenha tido com isso, às vezes até com o próprio Neymar? Não, na verdade, assim, é como você falou, humanizar o futebol. A gente trata o jogador de futebol como uma máquina. Ele tem que atender às expectativas de uma sociedade. Do Neymar é a sociedade brasileira, porque ele joga na seleção. Mas, por exemplo, um jogador do Grêmio ele tem que atender a expectativa dos torcedores do Grêmio. E esse cara, isso é um peso. Não tem como não ser. Todo mundo que gera expectativa em outras pessoas, ela carrega consigo um peso inerente a isso. Só que saber como administrar isso que vai fazer toda a diferença do cara ter sucesso ou não. Né? Porque tem cara que entra num buraco quando é muito cobrado, quando é muito xingado, quando é hostilizado. Hoje a nossa sociedade, eu voltei agora, né? Eu cheguei sábado passado, mas eu ouvia de lá, já teve... O Grêmio mesmo sofreu, eu acho que com ônibus, né? Que sofreu com uma pedrada. Né? Agora mesmo, num jogo aí, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, de uma forma geral, as agressões, está cada vez se tornando mais frequente. E isso também é um peso para o atleta, porque começa a colocar na cabeça dele, pô, eu perdi um jogo aqui, eu vou chegar no aeroporto, quem que vai estar lá me esperando? Será que eu vou ter segurança para descer lá? Já minha família, no colégio, vou deixar minha filha lá, como é que vai ser os outros pais, sabendo que ela é minha filha, como vai ser o trato? Então, tudo isso, tem hora que o atleta, ele sente. Nenhum atleta gosta de perder, gente. O cara que acha assim, que fala, pô, esses caras não estão nem aí, que está perdendo, que está... Mentira. Quem mais sente só se o cara for muito vagabundo. E às vezes tem no futebol, sim. Mas isso é a minoria mesmo. A grande maioria sente demais quando perde um jogo, quando tem um resultado que não era para ter. Só que as pessoas acham que não. E que o cara se torna uma máquina. Eu procuro humanizar. Eu trato um jogador como um ser humano, entendeu? Que ele tem as limitações dele, que ele tem os medos, que isso tudo precisa ser trabalhado, ele precisa conhecer isso bem para ele poder saber administrar e render. Porque se ele não souber administrar tudo esse entorno, o rendimento... É o que eu acabei de falar para vocês no momento da queda do Grêmio. Isso tem muito mais a ver com cabeça do que propriamente dentro do campo, tecnicamente. Porque você olha o time do Grêmio e você fala, pô, esse time aqui não é para cair nunca. Mas isso vai afetando de uma tal forma que vai virando uma bola de neve que quando o cara vê, o cara não consegue sair daquilo. E isso é ser humano. Isso acontece com todo mundo em qualquer área. Só que no futebol, o cara é visto todo final de semana. Toda quarta, quinta-feira ele é visto, ele é avaliado, ele é cobrado. Então, hoje uma coisa que o futebol deixa muito a desejar,
que eu acho que é uma outra ciência que precisa entrar forte no futebol, essa questão de trabalhar com as pressões. É o psicólogo esportivo. O cara tem ferramentas para poder lidar com um momento como esse. É importante ter, principalmente numa situação como o Grêmio passou agora. Saber como lidar com isso. Porque, às vezes, o treinador, ele é treinador, ele tem alguma coisa, ele sabe alguma coisa, se ele preparou, ele sabe. Mas ele não é especialista. Ele não tem as ferramentas. Ele não tem o gatilho para o cara perder aquele medo e criar coragem para enfrentar aquele obstáculo e passar por cima. Então, eu acho que essas situações, sabe, que a gente tem que se atentar mais também dentro do futebol.